Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. A nossa convidada é a doutora Luísa Najib Eluf, advogada, procuradora de justiça, atuou fortemente na área criminal, é autora de diversos livros e está aqui conosco para falar um pouco de sua carreira. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui na PMP. Olha, muito obrigada, Dora. Eu que agradeço a oportunidade de poder me manifestar mais uma vez para os amigos, colegas e todo o público do Ministério Público, que é muito grande, né? Quero agradecer à diretoria da Associação Paulista do Ministério Público por essa deferência que me faz, né, de me ouvir aqui a respeito da minha carreira, dos meus trabalhos. E dizer que eu, apesar de aposentada, o meu coração mora no Ministério Público. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do começo da sua carreira no Ministério Público, contar, até para quem está entrando agora, saber como é que era, né? Quais eram as dificuldades, e eu sei que a senhora tem uma história muito linda, desde o ingresso, desde o concurso no Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público mudou muito do meu tempo para agora, né? Tudo mudou, o Brasil mudou. Imagine, em 1983, quando eu entrei na carreira, havia meia dúzia de mulheres, né? E em muitas cidades do interior nunca havia passado uma mulher. Em 1983, eu fui promotora de justiça em São João da Boa Vista, que foi minha primeira comarca. E eu escolhi São João, porque nós tínhamos o direito de escolher conforme a nossa classificação no concurso. Então, quando eu olhei as comarcas, dentre as quais eu poderia escolher uma para ser substituta, porque nós entramos como substitutas, né? Eu vi que tinha São João da Boa Vista, já escolhi e fui para lá. Eu tinha um filhinho de 1 ano de idade, né? E um outro filhinho de 3 anos de idade. Então, deixei os filhos com minha mãe, fui para São João da Boa Vista, mas não foi uma coincidência, é que minha avó morava em São João. Então, para mim, era maravilhoso estar morando na casa da minha avó, que já tinha uma babá, uma empregada muito antiga, que pôde cuidar do meu filho menor. Então, levei meu filho pequeno, o Vitor, e era muito tranquila a cidade, era muito agradável lá. Eu ia a pé para o fórum, hoje o fórum já mudou de lugar, já é um fórum muito maior, um fórum mais distante, mas na época eu passava por uma praça muito linda, então a babá ficava com meu filhinho ali brincando na praça e eu voltando das audiências pegava os dois a pé, lógico, e íamos a pé então para a casa da minha avó. Aí eu, feliz da vida em São João, recebo um telefonema do Dr. Pedro Franco de Campos, na época chefe de gabinete do Procurador-Geral. O Procurador-Geral era o Dr. Paulo Salvador Frontini. E ele me ligou, falou: "Ô, tudo bem aí?" Falei: "Tudo certo." Ele falou: "Olha, tô ligando para te avisar que você vai sair daí." E ele tinha esse sotaque de Mogi, se não me engano era Mogi Guaçu ou Mogi Mirim, era uma das 2 cidades que ele nasceu. Então ele falou: "Tô ligando para dizer que você vai sair daí." Eu falei: "Mas por quê?" "Por quê? Porque você é parente de metade da cidade de São João." Eu falei: "Não sou parente, não, só tenho minha avó aqui." Ele falou: "Bem, não dá, porque a sua família tá aí, que eu já apurei isso. Então, imagina se você recebe um processo e tem que decidir alguma coisa de um parente seu." Aí eu falei: "Bom, então, mas o que vai acontecer comigo, né?" Ele falou: "Acho que eu vou trazer você para São Paulo." Bom, então eu fiquei uma curta temporada de 2 meses em São João da Boa Vista e aí voltei para São Paulo. E caí no Fórum Criminal Central, que era só caso cabeludo, coisas bastante graves. Mas eu gostei muito, né? Gostei muito
dessa mudança, de ter vindo para São Paulo, e aí sim eu comecei a me enfronhar no direito penal de cabeça, e eu gostava muito da matéria. Então, embora o volume de serviço fosse gigantesco, naquela época, hoje então, eu não tenho nem qualificativo para dizer a quantidade de processos que só se multiplica, não sei como a justiça vai lidar com isso, porque só aumenta e as medidas tomadas não têm sido suficientes para acelerar o andamento dos processos. Então, os processos duram cada vez mais tempo. Mas, naquela época, não era tanta coisa, já era muita coisa e muita coisa grave, cabeluda, mas dava para trabalhar muito bem e eu gostei dessa experiência. Só que a passagem por São João, ela me fortaleceu por um motivo. No meu primeiro dia, eu cheguei, fui me apresentar para o juiz e fui lá no que seria a minha sala. E a sala do Ministério Público não tinha nada, apenas uma mesa. Não tinha máquina de datilografar, naquele tempo não tinha computador. Então, a gente tinha que levar a própria máquina, né? E eu tinha uma maquininha portátil que eu pedi emprestado do meu marido. Então, eu cheguei lá com a minha máquina e uma resma de papel. Olha só a situação. Porque a sala era só assim, uma mesa e uma cadeira. E vire-se você, né? Então, montei lá minha maquininha e não tinha nem nada, não tinha pauta de audiência na minha mesa, não tinha nada, ninguém estava me esperando, pelo visto, né? E aí, 10 minutos depois que eu havia sentado naquela cadeira, aparece a escrevente de sala do juiz e me diz assim: doutora, a senhora está com a palavra. Eu falei: nossa, como assim? Eu não tenho nem a pauta de audiência aqui, eu não estou nem sabendo que audiências são. Aí ela falou: a senhora quer a pauta? Eu vou buscar. Foi a sala do juiz, era do lado. Trouxe a pauta, eu olhei. Falei: beleza, mas eu não conheço o processo. Ela falou: olha, o doutor está esperando a senhora. Quando eu entro na sala de audiência, a sala está lotada, não tinha lugar nem para mosca. Cheia de homens. A toda a volta, gente de pé, né? Era uma sala pequena. Apinhada de pessoas ali. Eu olhei para a escrevente e falei: o que é isso? Ela me disse: acho que é para a senhora. É para a senhora? Eu falei: meu Deus do céu, nunca teve uma mulher. E eu tinha ainda a cara de mocinha. Graças a Deus, né? Eu era mocinha. Mas, apesar de eu ter 27 anos, acho que eu parecia ter 18, né? Então, eles acharam que ia ser um vexame total. E foi todo mundo lá para assistir a minha derrocada. Eles não foram lá para me dar apoio, para dizer seja bem-vinda. Foram extremamente hostis. O juiz, tão hostil, ele não me disse boa tarde. Ele não perguntou meu nome. Ele só disse: a senhora está com a palavra. Eu falei: muito obrigada, excelência. Ainda bem que a palavra é minha, só que eu preciso ver os autos. Aí ele olhou com cara de má vontade. Eu falei: eu não conheço o processo. Aí ele, com cara de quem estava fazendo um favor, me passa os autos do processo. Era um caso de batida de automóvel, um negócio, uma bobagem. Me passou os autos e o advogado do réu, que estava ao lado, ficou embaraçado. Estava todo mundo embaraçado, até pela forma como o juiz me tratou. Aí o advogado chegou perto de mim e falou assim: doutora, pede a condenação nos termos da denúncia. Nossa, eu estava com o processo na mão, eu fiquei tão irritada. Eu fechei o processo e falei: doutor, eu dei palpite no seu trabalho? Aí ele ficou pasmo, porque ele falou baixinho para mim: pede a condenação. Estava me ensinando a ser promotora. Ah, que isso? Aí eu falei: eu dei palpite no seu trabalho? Ele falou: não, eu só quis ajudar. Eu falei: não, eu não preciso de ajuda. Eu sei o que eu vou fazer. A acusação aqui sou eu.
Então o senhor fica no seu lugar de advogado e todo mundo aqui vai ter que esperar eu tomar ciência dos autos, porque eu não sei o que tem aqui dentro. Aí foi maravilhoso, ficou todo mundo quietinho, inclusive o juiz, que era um chato de galocha, mas depois ficou bonzinho. Aí peguei aquilo e dei uma olhada, olhei para a escrevente, porque eu já estava com a paciência, né, muito cheia, e olhei para ela e falei assim, escreve aí. Ela falou, sim, senhora. Fulano de tal está sendo processado perante X juízo, porque no dia tal, de tal, que eu não me lembro mais, teria provocado um acidente do qual saiu ferida a sua genitora, com lesões corporais de natureza levíssima. E tal, e tudo aconteceu por causa de um cachorro que atravessou a pista e o motorista procurou desviar do animal para não matá-lo, né? Aqui, conforme consta dos autos, a prova de imprudência, negligência ou imperícia não foi realizada e não existe aqui motivo para que ele seja condenado, tendo em vista que ele agiu como qualquer outro ser humano teria agido diante de um imprevisto. Ele não foi negligente, ele tentou não matar um animal. E sua mãe, naquela época ninguém usava cinto, bateu a cabeça no retrovisor, alguma coisa assim, já nem me lembro tão perfeitamente. Mas terminei pedindo a absolvição do réu. Então essa foi a minha primeira audiência. Eu já entrei lá, todo mundo na expectativa. Eu tinha fluência verbal como tenho hoje. Eu não fico engasgada na hora de fazer qualquer sustentação. Então eu disse tudo que tinha que dizer, fechei o processo, botei em cima da mesa do juiz e saí sem dar tchau para ninguém, sem nem olhar para a cara do juiz, que havia me irritado profundamente. Sentei na minha mesa e mandei o cartório me trazer os processos, que não tinha nenhum processo lá. Bom, a partir desse dia, eu fiquei com uma fama de brava, que o cartório, todo mundo tremia quando chegava no fórum. E até hoje, porque eu frequento a cidade ainda, as pessoas que me encontram na rua falam, doutora, a senhora era uma promotora muito brava. E eu não sou muito brava de minha natureza, mas eu tive que ser, porque ali estava todo mundo torcendo contra. Então eu falei para eles, de maneira indireta, olha, se vocês torcerem contra, vai ser pior para vocês, não para mim. É isso. O recado foi esse, em outras palavras, né? Mas foi bom, então eu chego em São Paulo já sabendo que ninguém é bonzinho e que todo mundo estava querendo me ver pisar no tomate em algum momento. Porque eu era mulher, porque como eu podia ousar, com aquela idade que eles reputavam menor do que na realidade era, querer ser uma promotora de justiça. E na verdade nem chamava de justiça, eu era promotora pública, né? Mas encontrei juízes muito bons, até o juiz de São João um dia me pediu desculpas, né? Ele falou, olha, me desculpa, é que o promotor que estava antes era muito chato, brigava comigo sempre e tal. Eu falei, mas o senhor tem que saber que cada pessoa é uma pessoa. Não, eu desculpo mais ou menos, na verdade eu não gostei da forma como eu fui tratada, né? Mas enfim, aí fiz a carreira e sempre apaixonada pelo que eu fazia, gostava muito mesmo. Nunca atrasei um processo, nunca perdi um prazo. Eu nunca fui relapsa, muito pelo contrário, eu trabalhava mais do que era comum. Era a última que saía da minha promotoria, todo dia, com toda a dedicação possível. E além disso, durante a carreira, eu também tive oportunidades maravilhosas de participar da Constituição de 1988, porque eu passei um período fora da carreira e trabalhei com o Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, quando ele era secretário de Segurança Pública. Eu estava já na Secretaria da Segurança como assessora e ele, quando veio, me manteve lá e até me escalou para fazer alguns trabalhos na Constituinte.
porque havia graves riscos para as carreiras jurídicas e nós, do Ministério Público, queríamos dar um upgrade para a nossa instituição. Nós queríamos ser mais do que éramos naquela época e conseguimos, né? Nós conseguimos grandes avanços. Então, o Dr. Fleury mandou algumas pessoas da assessoria dele, nós fazíamos um rodízio, né? E às vezes passava uma semana em Brasília, conversando com os deputados e senadores, visitando os gabinetes, coisa que a associação agora faz direto, né? Tem sempre feito, também continuando a lutar pelos nossos interesses, porque nós não podemos dormir no ponto. E aí eu aproveitei para conversar com pessoas que fizeram história, Ulisses Guimarães, Severo Gomes. Eu lembro que havia grandes senadores, grandes deputados, e era muito profícua a convivência com esses legisladores de primeira categoria. E eu não sentia aquela barganha que existe hoje, toma lá da cá. Hoje, para você passar um projeto de lei, é uma vergonha, eu sinto vergonha do país, porque todo mundo cobra, quer emendas, quer dinheiro. É um absurdo, nós temos que fazer o que é bom para a nação. Nós não temos que pedir recompensas pessoais para fazer uma lei que o país precisa, ou para não aprovar uma lei que o país não precise, não é? Mas naquele tempo, nós estávamos saindo num período de ditadura militar, estávamos todos imbuídos do espírito democrático, né, e republicano. Então foi muito lindo, foi um período que eu amei da minha vida, eu aprendi demais. Participei do movimento de mulheres fortemente, eu fui membro do Conselho Estadual da Condição Feminina e fui consultora jurídica do Conselho Nacional da Mulher. E nós conseguimos colocar na Constituição de 88 a união estável. Primeiro, a equiparação de homens e mulheres em direitos e obrigações. Então, não dava mais para falar, você não pode fazer isso porque você é mulher. Nós tínhamos a Constituição a nosso favor, né? A discriminação contra a mulher continua até hoje, mas ela vai diminuindo e nós temos o amparo legal, nós temos os nossos direitos garantidos na Constituição Federal. Então, se alguém menospreza uma mulher, ela pode sim processar essa pessoa. E antes de 88, nós não tínhamos essas garantias. O governo Franco Montoro foi o melhor governo que esse país já teve. Foi maravilhoso. Franco Montoro era professor de Direito da PUC, era um homem que conhecia de legislação profundamente, ele conhecia os direitos constitucionais, ele era um professor para todos nós, era um homem que colocou o Estado de São Paulo no seu melhor momento, na frente do Brasil, de todos os, não acima, mas capitaneando uma nova situação política para todo o Brasil, né? Então isso foi lindo. Eu trabalhei no governo Montoro, trabalhei no governo Fleury, no governo Quércia depois no governo Fleury. Aí depois voltamos todos para a carreira. Foi um momento bom também, porque aí o procurador-geral Dalpozo, na época, chama todo esse povo do Ministério Público que está fora da carreira, e tinha muita gente, né? Mas eu acho que todos esses promotores e procuradores que estavam fora da carreira, eles não prejudicaram o Ministério Público, muito pelo contrário, ajudaram demais e, além disso, ajudaram o governo do Estado de São Paulo, como até hoje, né? Um promotor ou promotora que se afaste do MP para ocupar um cargo na administração pública, estadual que seja, municipal que seja ou federal, só vai engrandecer o Ministério Público e o nosso Estado e o nosso país. Não vai, claro, não vai prejudicar em nada a população brasileira e, pelo contrário, vai levar sua sabedoria, porque para você entrar numa carreira como a do Ministério Público, é preciso estudar muito. Então, você já tem um atestado de capacitação, você estudou, e sendo mulher, você tem que estudar muito mais.
Se você erra uma pergunta, já é pretexto para não entrar, não passar no exame. Naquele tempo. Mas hoje, que nós temos uma igualdade um pouco maior, embora não total, hoje, ainda assim, todo mundo tem que estudar muito para passar. Então, são pessoas preparadas, que têm conhecimento técnico, né? E que podem ajudar a administração, que é repleta de gente que não sabe nada, de gente até analfabeta. Então, você colocar um promotor, uma promotora, numa secretaria estadual, no ministério, eu fui para o Ministério da Justiça também, né? No governo Fernando Henrique. Eu fui nomeada por ele para ser secretária nacional dos Direitos da Cidadania, do Ministério da Justiça. E o cargo de secretária nacional é um cargo abaixo de ministro. Então, você tem o ministro, tem o secretário-geral e depois tem os outros secretários setoriais. E eu era secretária dos Direitos da Cidadania, que é um cargo, o DAS 5, é o mais alto da hierarquia federal, né? Mas, enfim, aí em 1997 eu voltei para a carreira. E em 1999 eu lancei o meu primeiro livro, né? Eu dava aula em cursinho, também para preparatório para Ministério Público, e resolvi escrever um livro, né? O meu primeiro livro, que se chama Crimes contra os Costumes e Assédio Sexual. Esse meu primeiro livro tem 2.054 páginas. É um livro grande, né? Pesado. Quando eu vi que ficou daquele tamanho, eu mesma assustei, porque eu estava no computador surtada fazendo o livro. Eu entrei lá, falei, preciso escrever sobre isso, sobre aquilo e tal, por causa da injustiça com relação às mulheres. Me indignava a forma como o Código Penal, completamente ultrapassado, um código obtuso, um código de 1940, tratava as mulheres com relação aos crimes sexuais. Era algo totalmente inaceitável. Então, eu procurei doutrina penal que me trouxesse elementos com relação aos direitos da mulher. Zero, não tinha nada. A mulher não tinha direito a nada, a mulher, para configurar um estupro, tinha que resistir quase até a morte, aquela resistência para mostrar que ela não queria mesmo, sabe? Era um absurdo. Eu falei, isso tudo eu vou combater. E aí eu escrevi o livro, criticando o Código Penal, dizendo ali todos os artigos que tinham que ser alterados. E na primeira edição nós fizemos 4.000 livros, que o meu editor, eu tinha assinado o contrato com ele já de 4.000 livros, né? Mas quando eu vi o tamanho do livro, eu falei, Jesus, não vai vender. Era caríssimo o livro, era R$300 naquela época, porque ele tinha uma capa dura, letras douradas. E o editor fez um enfeite para a estante, porque ele falava isso para mim. Eu tenho vários clientes que compram só para pôr na estante, né? Então ele pegou, fez um negócio caro, falei, pronto, vai ser um desastre. No dia do lançamento eu tremia mais que vara verde, eu falei, não vai ter ninguém, vai ser um horror, meu Deus do céu, né? Mas fui, heroicamente, para a Saraiva do Shopping Eldorado, né? Foi lá o lançamento. Vendeu tudo no mês do lançamento. Eu falava, como que pode ter acontecido isso? E ainda as pessoas me ligavam, os alunos de faculdade, pelo amor de Deus, doutora, me dá um, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Aí conversei com o meu editor falou, faz o seguinte, você consegue fazer uma edição condensada? Assim, 200 páginas? Eu falei, de 2.000 para 200. Isso vai me dar trabalho. Ele falou, não tem problema, eu ponho a nossa equipe aqui para te ajudar e você faça isso logo, porque a demanda está imensa. E eu não tenho livro para vender. E eu preciso vender para quem não pode pagar os quase R$300 do livro. Naquela época era R$300. Bom, lá vai eu de novo. Fizemos o livro de 200 páginas.
vendeu tudo outra vez. Eu tenho só um exemplar comigo. Um exemplar desse condensado, que chamava condensado. Crimes contra os costumes e assédio sexual condensado. Assédio sexual não era crime, por isso que eu não pude colocar junto com os crimes contra os costumes. Que depois conseguimos que mudasse de nome, né? Então acabou esse negócio de costume. Então tudo isso está no meu livro. Tudo isso. E tudo que eu escrevi no livro aconteceu, menos uma coisa. A legalização do aborto, que eu achava e acho ainda necessária. Não é o incentivo à prática do aborto, mas a possibilidade do aborto legal em determinados casos, ampliando a previsão que já existe no Código Penal. Muito bem, só isso eu não consegui. O resto aconteceu. Foi maravilhoso, porque as deputadas federais me pediam o livro, perguntavam onde eu compro, eu preciso desse livro para fazer projeto de lei. E aí eu fui chamada muito para Brasília para ajudar nos projetos de lei, aí veio o assédio sexual, aí nós tiramos o crime de sedução, que era um absurdo, a própria Constituição já tinha revogado isso, mas tiramos o crime de... Eu ponho assim, no plural, tiramos eu junto, de tanto que eu falava na orelha, mas claro que foram as deputadas, claro que foi o Congresso Nacional que aprovou isso aí tudo. Claro, foram eles, né? Mas eu lutei demais para isso, né? Não tenho nenhum problema de reconhecer esse meu próprio mérito, né? Eu não estou sendo aqui uma pessoa arrogante nem nada, mas estou contando que foi uma luta. Nossa, que luta, né? Uma luta terrível. E depois disso ainda continuamos, então, porque o que eu percebi? Crimes contra os costumes, tinha muito estupro, né? Então, o estupro era algo muito recorrente no Brasil. Eu descobri que o número de estupros era alarmante, eu não sei dizer mais, porque foi naquela época. As estatísticas eram falhas, mas mesmo o que eu vi era abismante. Então, eu falei, bom, o que está acontecendo? Depois do estupro veio o quê? A morte. Eles matam as mulheres. Eles não apenas espancam, eles não apenas ofendem, humilham, estupram, eles matam as mulheres. E muitos são absolvidos. Meu Deus, aí veio o caso Pimenta Neves. Ele matou a Sandra Gomide. Quando ele matou a Sandra Gomide, eu estava em casa, era um sábado, né? Não foi no mesmo dia, mas eu estava ruminando aquilo. Eu falava, gente, não é possível. O cara tem 62 anos. A menina tem 30 anos, ela é obrigada a gostar dele? Ela é obrigada a namorá-lo porque ele é chefe dela? Ela é obrigada a sair com ele? O dia que ela diz não, ele mata essa moça? É um absurdo. E aquilo foi crescendo em mim. E eu estava sentada na varanda da minha casa com meu marido ao lado. E eu falei para ele, Jorge, eu vou escrever um livro. Ele olhou para mim e falou, outro? Eu falei, claro, eu só tenho 2, né? O grande e o pequeno, eram 2, na verdade. Ah, eu vou escrever outro? Eu falei, vou. Ah, tá. E abri o jornal, ficou lendo. Falei, Jorge, presta atenção, eu vou te falar uma coisa. Eu vou escrever um livro sobre crime passional. Porque essa coisa linda de crime passional não é um ato de amor. Não é assim, eu matei porque eu amava, é o contrário, eu matei porque eu odeio esta mulher que não me obedece, essa mulher que quer ser livre, que quer ser independente, que quer ser bonita. Eu tenho ciúme dessa mulher e eu vou matá-la. É esse o pensamento do homicida passional. Aí ele abaixou o jornal um pouco e falou assim, tá bom, querida, escreve o que você quiser. Aí eu falei para ele, você não percebe a grande ideia que eu tive? Não existe um livro sobre isso. Aí tá, ele ficou lendo o jornal, até hoje eu cobro ele disso. Eu falo, naquele dia você tinha que ter falado. Vai lá, escreve, é muito boa ideia. Não, ele ficou lá, ele estava na dele, não tinha obrigação nenhuma. Mas eu sentei surtada de novo no computador, você sabe como é que é. Assim, eu fico com a ideia, eu sento lá e comecei a fazer pesquisas. Porque o meu livro sobre crimes passionais se chama A Paixão no Banco dos Réus. Aliás, foi um nome bem legal.
que surgiu de uma conversa com outro colega, que era o Nelson Gertel, que trabalhava no mesmo prédio que eu da Procuradoria, no único prédio que tinha naquela época, que agora esqueci o nome da rua, é no Manuel da Nóbrega, na Manuel da Nóbrega, muito bem. Nós estávamos no lanche e eu contei para ele que estava escrevendo esse livro. Aí ele falou, e você já tem o nome do livro? Eu falei, estou pensando no nome do livro e tal. Aí ele disse assim, é uma coisa como o amor no banco dos réus, né? Eu falei, a paixão no banco dos réus, porque não é amor, é paixão, porque a paixão pode ser de amor e pode ser de ódio também. Como a gente fala, paixão de Cristo é o sofrimento. Paixão, na verdade, é um termo que nasce de dor, de sofrimento, de pena, né? De uma pessoa que está passando por uma pena, por um momento, por um horror. Pode ser um transtorno de amor, porque o amor, quando é muito forte, e aí não vou dizer que é amor, a atração sexual, quando é muito forte, ela atormenta a pessoa, né? E a pessoa, embora esteja gostando, ela passa por um momento de ebulição. Existem muitas dúvidas, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Então, cadê o meu amor que viajou e eu estou aqui sozinho ou sozinha? Então, paixão é um negócio de ebulição. E daí eu falei, exato, mas não é o amor, é a paixão que está no banco dos réus. Ele falou, então põe a paixão no banco dos réus. E olha, foi um nome feliz, muito feliz, né? O pessoal amou. Bom, lançamento do livro, eu começo lá de 1873, com Ponço Visgueiro. Ponço Visgueiro, um desembargador que mata uma menina de 15 anos de idade, linda, maravilhosa, e ele era surdo, ele era doente, ele usava dentadura, era um horror. Não dá para querer que a menina apaixonasse por ele, sabe? É uma coisa absurda. É muito assim, eu sou homem, eu mando, você é mulher, você obedece. E essa é a minha luta. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Então, eu precisava de material. Então, eu contratei uma assessora para ir buscar processos no Rio de Janeiro, processos em Alagoas, em Alagoas teve também, no Maranhão e fora os de São Paulo, né? Os de São Paulo, nossa, os juízes colaboraram muito, porque tudo arquivado, a não ser os que estavam em andamento ainda, como o Pimenta Neves estava em andamento. Mas eu tive que esperar ele ser condenado para poder publicar o livro. Eu esperei. Porque eu não posso dizer que uma pessoa é culpada se a justiça não disse isso ainda, né? Então, mas deu tudo certo. Meu editor da Saraiva, a antiga Saraiva, a Saraiva hoje já não pertence mais aos mesmos donos, né? E o meu editor falava assim, doutora, vamos tomar cuidado para não termos nenhum processo, porque, lógico, eu estava ali falando da vida de muita gente. E eu não queria falar mal, eu só queria condenar o crime passional, porque isso é inadmissível. Tem que ser condenado o réu. Então, depois de um tempo de lançado o livro, esse livro vendeu, estava em 100 mil vendidos 2 anos atrás, foi a última vez que eu falei na editora. Agora eu já desencanei, entendeu? Porque não fico mais acompanhando quantos livros vendemos. Mas aí, então, foi um sucesso tão grande, foi tão bom também, e foi para mim um desabafo. E uma forma de ajudar os colegas promotores com material para condenar os criminosos passionais. Aqui no Ministério Público foi legal, porque os colegas começavam a me ligar e falar, Luísa, não tem meu livro aqui na minha comarca que eu vou precisar do livro. O que eu faço? Muitas vezes eu mandava, quando eu tinha, ou pegava na Saraiva e dizia, remete o livro para os meus colegas, né? Que é uma honra para mim que eles usem isso. E hoje, depois de criar esse movimento nacional de mulheres do Ministério Público, né? Que foi uma iniciativa da doutora Maria Gabriela Mansur,
e que deu muito certo, porque nós conversamos agora todos os dias, nós temos grupo de WhatsApp e as colegas falam muito do meu livro e elas falam, eu usei seu livro. E outro dia uma até fez, digamos, uma fofoca, assim, entre aspas, que ela falou assim, olha, tem um advogado de defesa aqui, pegou seu livro e falou um monte de besteira que eu aposto que não está escrito no seu livro isso, para absolver o matador. Eu falei, óbvio que não, o meu livro é inteiro para provar o contrário. Antes de eu escrever o livro, houve um telefonema de um colega do interior que falou para mim assim, você tem livro sobre crime passional? Isso também ajudou a pôr a minhoquinha na minha cabeça, né? Eu falei, não, eu não tenho livro, eu tenho um artigo. Ele falou, é que eu vou ter um júri e eu queria... Eu falei, eu posso te mandar os artigos que eu tenho, porque eu sempre escrevi para a Folha, para o Estado, agora eu tenho escrito menos, eu escrevia bem mais, com mais periodicidade, e escrevia para o Jornal da Tarde também, quando o Jornal da Tarde existia, que hoje não existe mais, eu era colunista semanal do Jornal da Tarde, né? E eu adorava escrever, então eu escrevia para jornal, escrevia livro, então meu marido falou, não sei como você consegue escrever tudo isso, quando eu saio daqui tem um monte de produção. Sem contar as entrevistas, né? Bom, entrevista é muito fácil. Eu trabalhei com a Maria Lídia e eu conheci a senhora por meio do programa da Maria Lídia. A gente fazia produção, ela era a doutora Luísa no programa. Eu ia bastante, é verdade. Tanto no rádio quanto na TV. Tem muita entrevista. O meu site tem tudo isso. Meu site www.luizeluf.com.br tem todas as entrevistas que eu consegui recuperar, tem todos os livros. Depois da Paixão, eu escrevi Matar ou Morrer, o caso Euclides da Cunha, que esse também não vendeu tanto, não vendeu. Esse sim, o primeiro, o livrão, vendeu tudo, está esgotado, eu não tive tempo de atualizar, está esgotado. A Paixão, nós continuamos produzindo, eu continuo atualizando. Depois de escrevi o caso Euclides da Cunha, vendeu menos, mas é um livro muito bonito, que tem fotos, é ilustrado, é uma capa dura maravilhosa também, produzido pela Saraiva, e em que eu conto o caso Euclides da Cunha com maiores detalhes, porque o caso Euclides da Cunha também está na Paixão. Mas depois eu escrevi um livro só sobre isso, porque todo mundo culpava a mulher de Euclides pelo que aconteceu. É uma prostituta, é uma traidora. Não, a mulher tem direito de querer trocar de marido, como assim? Ela não gostava mais de Euclides, ela se apaixonou pelo Dilermando de Assis e ela tinha o direito de separar de Euclides para ficar com Dilermando, santo Deus. Até hoje as pessoas ainda chamam essa moça de prostituta. Por quê? Mulher não tem direito sexual? Que absurdo! Que absurdo, as mulheres têm direito de transar, assim como os homens, e têm direito de escolher com quem. Não é elementar? Eu acho tão elementar. E a Constituição já diz que somos iguais, porque eles querem continuar pondo a mulher no cabresto. É isso que não passa pela minha garganta, nunca vai passar, e eu vou reclamar disso por toda a minha vida, porque eu não vou assistir o dia que nós vamos alcançar a igualdade plena. Eu já sei que eu não vou estar viva para isso, mas eu vou fazer o meu melhor para que isso aconteça. Aí, depois eu resolvi escrever um romance. Então, resolvi mudar um pouco o tema dos assassinatos, o tema dos crimes sexuais, dos estupros, e escrevi um livro que se chama Retrato. Esse retrato foi publicado por uma editora que já fechou também, porque agora todas as editoras parece que estão fechando, né? Nós não estamos numa maré muito boa para venda de livros e tal. Mas aí esse é um romance que envolve uma personagem, uma mulher, que é uma advogada e tal, e que me deu muito prazer de escrever, e até hoje tenho prazer de reler. Eu fico lendo e relendo meus próprios livros, porque é uma parte de mim que está ali, né? Então, às vezes você já mudou de canal, você já está em outra fase da vida, é interessante pegar e reler e falar, é mesmo, olha o que eu escrevi aqui. Não vendeu muito bem e não teve segunda edição. Não vendeu.
Escrevi um livro de contos, né? Que é um livro que eu acho muito divertido. Esse livro de contos, ele esgotou na primeira edição e nós não tivemos a segunda, por causa da editora, porque a editora estava com dificuldades e aí eu teria que financiar o meu próprio livro. E aí eu pensei bem, falei, eu nunca financiei, eu recebo direitos autorais até hoje. Eu acho meio humilhante eu ter que pagar para fazer meus livros. Hoje também já superei. Talvez eu faça uma segunda edição por minha própria conta, que é um livro engraçado, né? É um livro de humor. E eu faço humor com relação aos costumes. Eu continuo criticando certos comportamentos. E o tal do homem livre, que é o título do livro, é Um Homem Livre e Outros Contos. Esse primeiro Homem Livre é muito engraçado, o conto. Todo mundo que lê fala que morre de rir, porque ele acha que ele é livre. Na verdade, ele não é. Mas eu não falo isso, né? Eu não falo assim, eu mostro isso. Você tem que ler, né? E concluir, falar, pô, esse cara de livre não tem nada, ele é um cara preso a uma série de coisas. E é uma sátira, né? É uma sátira divertida que eu fiz do meu próprio filho, isso na verdade. Porque o meu filho era assim, ele se achava o homem livre, né? E não gostava do meu feminismo. Hoje ele já aceita tudo, também está com 40 anos, meu filho mais velho, né? Vamos combinar. Mas aos 18, ele falava, mãe, não aguento mais seu feminismo, você é muito feminista. Eu falei, não tem muito, ou você é feminista ou você não é feminista. E é melhor você ser, porque você aqui é meu filho. Fica muito chato eu ter um filho machista. Olha que horror. Não tem cabimento. Um filho... Não, mas você é muito liberal, porque ele era contra o meu liberalismo. Que ele ficava no pé das namoradas dele, um menino bonito, cheio de namoradas. Eu falava, filho, você pensa que eu não sei? Você sai com um monte de meninas e quer que a sua namorada fique trancada em casa, é isso que você quer? E ele me dizia, não, mas isso não é possível, não pode. Ela é mulher. Eu falava, nossa, esse comentário então vai me fazer expulsar de casa um dia, né? E era o meu embate com meus filhos. Meus 2 filhos são homens, que Deus não me mandou nenhuma mulher. Meus 2 netos são homens, né? E eu sou obrigada a conviver e tento mostrar para eles o mundo da mulher e fazer com que eles respeitem o mundo da mulher. Então hoje que eles já são mais crescidos, né? Eles são absolutamente feministas, então eu consegui o que eu queria. Foi duro, foi difícil, porque eles, como todo rapaz, né? E as moças também, eles levam mais em consideração o que os amigos e amigas falam do que o que a mãe está falando, né? Eu sou a mãe falando, não faça isso, não faça aquilo, não durma tarde, não beba muito, não fume, não seja machista, tudo isso é coisa de mãe, que eles só vão incorporar depois de uma certa idade, isso que eu percebi, mas pelo menos incorporar. E aí então, hoje nós trabalhamos juntos. Eu, depois que eu me aposentei do MP, com o coração partido, mas me aposentei por causa deles, porque os 2 são advogados. Meu marido também é advogado, sempre foi advogado, procurador do Estado, mas procurador do Estado é advogado, tem carteira da OAB e tudo. Então eu tinha 3 advogados do meu lado, querendo abrir o escritório, mas não sentiam firmeza para os 3 abrirem o escritório deles juntos. Tinha que estar eu junto. Meu marido fala, ou você vem ou não tem escritório. E aí eu falei, bom, ou eu abro o escritório agora, ou depois que eu tiver 70 anos, eu não vou querer abrir escritório. Então eu tinha que escolher me aposentar para advogar ou ficar na carreira até o último dia, né? Sair só depois para ir para casa dormir. Estaria até hoje. Estaria até hoje aqui, né? Mas, olha, eu tomei a decisão certa. Foi difícil, mas foi certo, porque nosso escritório vai de vento em popa e é maravilhoso trabalhar com meus filhos e meu marido. E os outros sócios, nós temos outros sócios também. Eu faço a parte criminal
faço também probidade, um pouco de direito administrativo. E família, eu sou obrigada a fazer, pela quantidade de mulheres que me procuram no escritório. Né? Em razão de eu estar no movimento de mulheres desde que eu nasci, as pessoas perguntam: você é feminista desde quando? Como que você se tornou? Eu falei: não, lá no berçário mesmo, eu já virei feminista. Assim que eu nasci, aqui mora uma feminista. Não tem como. Assim que eu percebi como era o mundo, eu falei: não, eu não vou aceitar isso pra mim. As outras podem aceitar, mas eu sou contra essa educação da mulher, tem que aprender a cozinhar, ela vai passar e pronto, e obedecer marido, né? Então, eram tempos horríveis. Eu fui contra isso e tal, e isso foi o que me fez uma mulher feliz. Porque eu tenho uma série de amigas angustiadas, tristes, que chegam nessa fase da vida, ai meu Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer, etc, né? E graças a Deus eu não estou lá, eu estou no escritório, que é muito legal também, não é igual ao Ministério Público, não tem nada a ver, eu tive que aprender com eles. Eu aprendi com meu marido e meus 2 filhos, advogados, como advogado, porque eu nem sabia que era isso. É totalmente diferente, né? E até às vezes, quando eu chegava na audiência, eu sentava na cadeira da promotora, meu filho me pegava assim, falava assim: mãe, você não senta aí. Ah, é mesmo, senta aí. Mãe, você trouxe a carteira da OAB? Porque eu não levava carteira de MP, eu nunca precisei, né? Você não precisa. Trouxe a carteira da OAB? Trouxe, filho, tá aqui. Ah, então você tem que apresentar para escrevente. Você tem que mostrar que você é advogada da pessoa. No geral, a gente sabe o que fazer, óbvio. Mas esse dia a dia da advocacia, né? Até uma coisa engraçada que aconteceu foi, logo que eu me aposentei, né? Aconteceu um fato lá com um dos clientes do escritório, e o meu marido estava conversando comigo sobre isso, nós estávamos trocando ideia. Eu falei assim: acho que eu vou fazer um ofício para CETESB, né? Aí meu marido falou: o quê? Você não faz ofício? Que ofício? Como você vai fazer ofício? Eu falei: não, eu falei sem querer. Ele falou: mas põe na cabeça, você não é mais oficial, ponha isso. Eu falei: não, já pus, é que foi sem querer que eu falei essa palavra. Desculpa todo mundo, tá? Eu vou me enquadrar na minha insignificância de advogado. Termos de advogado. Não, eu falei a minha insignificância porque são 350 mil só em São Paulo. Quase 2 milhões no Brasil. O que é um advogado? É só mais um. Uma advogada? Bom, aprendi. Nunca fui uma pessoa vaidosa, nunca fui dessas que quer mostrar que tem poder, nunca, na vida. Mas eu senti um baque, assim, senti uma perda muito grande, né? Sair da instituição. Mas nunca me arrependi, porque isso é uma coisa que eu vou deixar para minha família, né? Meus filhos estão indo bem, estão deslanchando bem, estão advogando, estão fazendo pé de meia, né? A equipe que eu coloquei de advogado lá no nosso escritório é tudo jovem. Porque, para dizer a verdade, o meu ambiente dentro do MP já estava ficando só entre pessoas idosas, né? E eu quis dar uma renovada. Eu falei assim: ó, aqui só entra o pessoal com gás, né? Com gás. Inclusive, agora eu estou escrevendo também. Eu não sei se vai virar livro, mas eu dei para escrever poesia. Mudou alguma coisa? Mudou mesmo. Eu mudei de canal. E aí eu comecei a escrever poesia, coisa que eu nunca tinha escrito. Nunca. Na vida eu achei que eu escreveria. Eu gostava muito de ler, eu sempre li. Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. Eram pessoas assim que eu amava, Cecília Meirelles, todo mundo. Então, eu acho, isso agora, fazendo uma análise, eu realmente mudei, eu dei uma guinada na minha vida e os meus sentimentos também hoje são outros, né? Eu tenho uma perspectiva agora de olhar para a morte, porque eu vejo que quanto mais passa o tempo, mais se aproxima o dia que eu vou morrer. Mas eu não olho assim com medo, né? Eu só olho pensando, o que eu tenho vontade de fazer, eu tenho que fazer agora. Sabe, se eu
tenho vontade de conhecer o Líbano, por exemplo, porque eu sou descendente de libaneses, de sírio-libaneses, né? Meu pai era sírio mesmo, nascido lá na Síria, e minha mãe é filha de libaneses. Então, meu sangue é totalmente árabe, tá? E eu nunca fui para lá. Tenho medo de ir, acho que eles são machistas, né? Mas isso é só um exemplo que eu penso, se eu tenho essa vontade, eu tenho que ir agora, não posso esperar ficar mais velho, porque eu posso não ter saúde, né? Para enfrentar uma viagem longa, para me ausentar dos meus médicos, porque na minha idade você tem que frequentar regularmente todos os médicos para se manter bem, né? E com vigor, porque ser advogada não é fácil. Ser advogada é muito absorvente. É assim, é você dormir pensando no caso do cliente. Porque no Ministério Público, você trabalha em todos os casos com um certo distanciamento. Você é imparcial. Você está ali para fazer justiça. E como custos legis também. Então, a gente está lá observando se tudo corre bem no processo e, claro, na postura da acusação, se for esse o caso. Mas se o réu for inocente, nós também podemos pedir a dissolução, né? E os juízes e desembargadores, eles têm uma confiança no membro do Ministério Público que eles não têm com relação ao advogado. Porque o advogado, a advogada, ela é paga para defender alguém. Então, não é imparcial, não é parte imparcial, é parcial. Então, eu durmo com os problemas dos meus clientes na cabeça e minhocando aqui para ver como que eu vou conseguir alcançar o benefício que eles precisam, que eles querem ter. Então, é uma responsabilidade minha, muito grande. A advogada, ela carrega nas costas todos os problemas da clientela. E a proximidade também que tem, a facilidade que ele liga, tá ali, a cobrança, né? Mas, doutor, esse processo não anda. Eu falo, gente, não é problema. A gente faz tudo, mas a gente depende da justiça se movimentar, né? Então, é um peso. É uma coisa que, se por um lado é desgastante, às vezes me tira o sono, quando você ganha, nossa, o escritório vira festa, a gente estoura champanhe, coisa que nunca aconteceu, sabe? Se eu ganho uma causa no Ministério Público, quer dizer, ganho, não vou dizer nem que eu ganho, a sociedade que está ganhando, sou eu. É um né? coletivo. Né? A gente trabalha pela sociedade, então fico contente também. Mas eu não vou estourar um champanhe, falando assim, que beleza. Agora, quando eu ganho uma causa, é uma vitória pessoal também, né? É a vitória do cliente e a minha. É o meu esforço para mostrar para a justiça que o meu cliente tem razão, né? Então, é uma outra perspectiva, mas bastante interessante também. Eu sou suspeita para falar da Constituição porque eu participei de todo o processo e estava lá no dia da aprovação da Constituição. Todo mundo chorava, foi uma coisa linda no Congresso, né? Eles me deram um crachá para eu poder entrar e participar daquela festa maravilhosa. Então eu tenho uma relação afetiva com a Constituição de 1988, que já foi alterada em vários artigos, né? Precisamos modernizar essa Constituição? Sim, porque a nossa Constituição ela é detalhista. A Constituição dos Estados Unidos tem 2, 3 artigos lá e acabou, respeitem isso aqui que está tudo certo, né? O resto é direito consuetudinário que a gente fala. Os americanos, eles se baseiam em casos anteriores, em decisões anteriores, e eles são muito fixados na jurisprudência. Nós não, nós somos apegados ao texto estrito da lei. Então a lei diz X, nós temos que fazer X, né? Não dá para... Claro, existem interpretações, claro, existem os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, então não é que seja inflexível, mas ela é tão detalhista que há momentos em que nós percebemos que ela ficou um pouquinho ultrapassada, né? E não se adequa mais ao momento atual.
embora muitas das propostas que eles estejam fazendo, de PECs, de emendas à Constituição, propostas de emendas, eu seja contra, né? Eu sou contra a reforma da Previdência. Desculpa, isso está aí no Brasil e a Previdência que vai pagar, né? Vamos fazer uma reforma, mas não precisa ser uma coisa tão drástica. Nós estamos aqui com ameaças de reforma tributária, que vai ser um desastre para o país, que não vai ser benéfica. E as pessoas querem ficar mudando a Constituição. O artigo 5º não tem que mudar. Se tiver que ser, nós vamos ter que acrescentar mais alguma coisa. Porque todos são iguais e ali está tudo escrito que é totalmente proibida a discriminação, o preconceito. Ah, mas não está escrito sobre transexual. Transexual não consta do artigo. Mas, gente, isso não precisa constar. Porque já diz a lei que é proibida toda e qualquer forma de discriminação. Então não importa se não constou essa palavra. Naquele tempo, ninguém falava em transexual, por exemplo. Só estou dando um exemplo aleatório, né? Mas muita gente ainda faz propostas de mudança. Eu preferia que não mexesse nada, porque quanto mais mexe, mais piora a Constituição. E é muito importante que os artigos que falam do Ministério Público sejam mantidos tal como estão. Porque eu acho que é uma instituição que cresceu muitíssimo na Constituição de 88. E que agora querem retirar. Assim, é normal que haja um movimento em contrário, falando, vocês deram poder demais, então vamos limitar esses poderes. Enfim, seria uma adequação aos novos tempos, né? Porque a Constituição de 88, nós estamos em 2019, tá? O tempo passou. Mas, é assim, eu fico muito preocupada com essas mudanças. E eu também tenho um desgosto grande com o Congresso. Mas eu perdi a confiança que eu tinha no Congresso, sem ofensa aos bons parlamentares, que a gente sabe que existem, mas é que a prática, ela se consolidou de uma forma perversa para a nação. Ou seja, a história do toma lá da cá, que é um desastre, que é uma tristeza, é que venceu essa batalha. Então, eu faço, mas o que eu ganho em troca? Você não ganha nada, sujeito. Você é um membro do parlamento, tem que trabalhar pelo povo, pela população, pelo país. É isso que você tem que fazer. Você tem que ganhar nada para aprovar ou não aprovar determinada proposta. Isso é vexaminoso, né? E é feito até às claras. Vamos soltar não sei quantas emendas. Por que solta emenda de repente? Porque precisa agradar o Congresso. Então, eu acho que o Congresso devia fazer uma autocrítica, devia lembrar dos tempos da Constituição de 88 e ver como aquilo tudo foi escrito ideologicamente. Foi escrito pelo bem do país, que estava saindo de um período de ditadura. Não vou entrar no mérito se a ditadura foi boa ou foi ruim, quer dizer, para mim, ditadura nunca é boa. Mas era um período em que você não podia nada. E aí, de repente, vem a libertação. Essa Constituição é uma Constituição libertadora que garante os direitos das pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ter direito à aposentadoria. O modelo americano não é um exemplo para nós. Não pode ser aplicado no Brasil. É muito diferente o sistema lá do nosso sistema aqui. Eles querem acabar com os direitos trabalhistas. Sou contra. O Brasil é um país pobre, né? Eles querem deixar de dar desconto no imposto de renda quando você paga um médico. Como? Que isso? Nós já pagamos uma montanha de tributos. Então tenho medo. Mas acredito que o Ministério Público está vigilante como sempre esteve, né? E aqui o Ministério Público é uma garantia para a sociedade. Ele é o aliado da sociedade, né? Então somos nós aqui nessa instituição que conseguimos garantir que não vai haver um preconceito contra uma pessoa
uma pessoa negra, uma pessoa deficiente, ou uma pessoa mulher, entendeu? E que todos têm direitos e corre atrás desses direitos. O Ministério Público funciona muito bem nessa área, né? Em outras áreas também. Houve alguns abusos que nos prejudicaram, né? A Operação Lava Jato, ela mostrou uma face do Ministério Público que nem sempre foi a melhor possível, né? E isso pode trazer um revertério para todos os ministérios públicos. Nós tivemos vazamentos, né, coisas que foram conversadas durante essa operação e que prejudicam um pouco, assim, podem trazer uma outra impressão sobre a nossa instituição, né? Mas eu acredito que vamos continuar no bom caminho. Eu acho que isso pode acontecer, como se diz, acontece em qualquer família, né? E nem por isso nós vamos perder o nosso mérito. E aqui eu estou falando mérito como se eu estivesse aqui, né? Eu estou aqui, né? Eu estou no Ministério Público, de coração sempre estarei. E também amo a advocacia, que é uma área importantíssima, né? E que foi onde começou a minha militância pelos direitos da mulher. Foi na OAB de São Paulo. Porque no Ministério Público eram muito poucas as mulheres, elas estavam muito separadas umas das outras, cada uma num lugar. E a OAB já estava, pela sua própria natureza, que é muito mais flexível, né? O advogado não tem todos esses parâmetros a seguir como uma promotora ou uma juíza. Então, lá na OAB começou a germinar essa necessidade de trazer os direitos da mulher para dentro da legislação e houve muitos debates lá. Eu cresci muito, aprendi muito com as advogadas pioneiras e que até hoje militam na Comissão da Mulher Advogada da OAB. E fora da comissão também, eu acho que a advocacia tem sido para mim um campo muito fértil na garantia dos direitos humanos. E o Brasil precisa muito disso. E as mulheres continuam morrendo no Brasil. São 12 mulheres por dia, cada dia vem uma estatística mais escabrosa. São estupros em série, são espancamentos intermináveis, são massacres de mulheres. É uma coisa que cada vez mais vem à tona por causa das delegacias da mulher, e isso eu ajudei também. Eu estava na Secretaria da Segurança quando criaram a primeira delegacia da mulher, que foi sucesso estrondoso nacional. A primeira delegacia da mulher tinha filas quilométricas de mulheres. Então vejam como foi importante criar a delegacia da mulher. A Lei Maria da Penha, tudo isso é trabalho das mulheres militantes e que são minoria, porque a maioria ainda está presa dentro de casa, ainda está sofrendo e apanhando. Então, esse é o papel que o Ministério Público hoje também está na dianteira. Tem um grupo de promotoras maravilhoso aqui, e que elas lutam, elas têm ideia, elas lançam programas, elas dão amparo às mulheres. Isso tudo me deixa feliz, porque eu vejo que eu estive sozinha durante muito tempo, eu me sentia sozinha, mas hoje eu me sinto parte de um movimento maravilhoso, um movimento grande, um movimento de muitas mulheres, um movimento nacional, né? E mulheres colegas do Ministério Público que são muito firmes, que são muito corajosas, e eu faço votos que elas sejam cada dia mais. E estou à disposição. Eu sou uma pessoa que luta por causas. Então, quem tiver uma boa causa, me procurar, é muito provável que eu vou abraçar a sua causa, vou abraçar a causa do outro, porque é assim que eu me sinto bem, né? Eu não tenho preguiça. Eu preciso dormir muitas horas por noite. Isso sim, eu tenho às vezes que dormir às 9 da noite. Meu marido, ai meu Deus, já vai dormir? Vamos jantar. Eu de jeito nenhum, não aguento. Então eu tenho que dormir. Aí eu durmo minhas 8 horas, 9 horas, para poder render, né? Eu não sou super woman. Eu sou uma mulher que tem suas limitações de saúde, inclusive, tem idade e tudo, né? Então eu me meto em causas demais. Mas dou conta, consigo fazer o que eu acho que é preciso.
Eu fui convidada para a comissão de reforma do Código Penal, e aí eu fui para Brasília, eu me afastei temporariamente da carreira para ficar na comissão de reforma do Código Penal. E aí, na comissão de reforma, eu propus a inclusão do feminicídio, oficialmente. Qual não foi minha surpresa? Quando um dos advogados, membro da comissão, a comissão tinha 15 ou 16 membros, ele se levantou e fez um discurso absolutamente contrário, dizendo que era um absurdo isso de feminicídio, que não existia feminicídio, que a nomenclatura era homicídio e acabou. Matar é matar, não importa se é homem, se é mulher, se é idoso, se é não sei o quê. Eu falei, não importa, claro que importa. A própria doutrina faz diferença, tem matricídio, tem parricídio, infanticídio no código. Então, por que não podemos ter o feminicídio? Mas ele foi absolutamente contra. Ele veio como um trovão, assim, gritava na reunião. E os demais membros seguiram a opinião dele. Nós fizemos uma votação que tinha 5 a favor da criação do feminicídio e 10 contra. E eu fiquei passada, mas falei, bom, eu não sou Hércules, né? Eu faço minha parte. Estou feliz que tem 5 pessoas a favor. Mas fiquei matutando o que eu ia fazer, porque assim, você pode me dar um contra, né? Ninguém é obrigado a aceitar minhas ideias. Me dá o contra, mas se eu perder, eu vou sair matutando como é que eu faço para dar a volta por cima. Não é assim que eu desisti, lavo as mãos, tchau, né? Não era assim. Então, eu saí da reunião e vou deixar isso registrado. É pura verdade isso. Terminou a reunião, enchi de repórter na época, no Senado, todos eles querendo saber o que deu. E como era televisionado, aí algumas jornalistas vieram, doutora, o feminicídio não passou, o feminicídio não passou, a senhora quer dar uma declaração? Eu falei, eu só tenho uma coisa a dizer. Não passou, mas vai passar. E saí. Aí saí, fui embora, tomei um táxi e fui para a Secretaria de Assuntos da Mulher, que tinha status de ministério no governo Dilma. E a secretária era Eleonora Menicucci. Entrei esbaforida na secretaria. Eu, com aquela papelada toda que estava levando, eu falei, preciso falar com a ministra. Eu preciso falar com a ministra. Sim, calma, doutora. Vamos lá. Eu falei, mas é urgente, eu tenho que falar já. Não sei o quê. Bom, quando eu vi, estava sentada já na frente da Eleonora. Falei, Eleonora, eu fiz o que eu pude. Eu me esgoelei lá naquela reunião. Não quiseram aceitar a inclusão na proposta de reforma penal da figura do feminicídio. Mas eu tenho certeza que se você abraçar isso e mandar para o Congresso vai ser muito mais flexível, muito mais aberto às nossas propostas do que a própria comissão, que tinha 2 mulheres apenas e o resto eram homens, só que eu não sabia que eram homens machistas, eu achava que eram homens mais modernos, com exceção dos que eram modernos de fato. Muito bem. Aí levei toda a papelada para ela, falei, então eu venho aqui para pedir para você, por favor, para levar isso em frente, né? Ela falou, sim, vamos levar, não sei o quê. Aí deixei as coisas, levantei, então foi um prazer. Ela falou, o que foi um prazer? Você não vai embora. Eu falei, não, você quer que eu fique aqui? Eu falei, quero, porque eu vou chamar uma reunião agora. E aí você vai falar com todo mundo. Bom, eu sei que levou meia hora, tinha umas 50 mulheres. Yes! Tava cheio de mulher, um salão enorme. Um monte de mulher militante, mulher brava, sabe? Mulher que diz, vamos fazer. E daí foi sensacional, porque eu peguei aquela papelada. Falei, aqui a proposta é assim, gente, vamos fazer. Mulheres bravas. Mulheres, não é brava de brava, assim, é mulher corajosa. E daí... Bem fundamentada, sabia o que estava fazendo. Sim, estavam lá, militantes da causa da mulher. Nossa, só que eu olhei, já conhecia lá todo mundo, mas
Eu fiquei tão feliz que veio, sabe? Todo mundo veio, então, aí foi aquela coisa linda. Nós conversamos. Eu voltei para São Paulo. A comissão se dissolveu algum tempo depois, então eu não ia mais para Brasília. Acompanhei alguns trabalhos, depois fui dormir, entendeu? Mudei de assunto. 2 anos depois, em 2015, eu recebo um convite da presidente Dilma Rousseff para estar presente na assinatura do feminicídio. Eu fiquei tão emocionada. Eu falei, gente, olha, conseguiram, né? Ele vai sancionar. Daí eu peguei aquele convite maravilhoso da presidenta. Mandei para todos os membros da comissão. Falei, olha, mas vocês não são convidados. Convidado sou eu. Isso aqui é só para vocês terem ciência. Vocês fiquem sabendo que o feminicídio está no Código Penal. Só. E isso foi assim, para mim, foi uma coisa tão linda, tão libertadora, sabe? Porque eu achei tão sacana fazerem aquilo. Que é? Só se você estiver planejando um feminicídio, que você não quer colocar aquilo no Código Penal como uma qualificadora do homicídio. Você não vai querer ter uma pena maior, você está planejando matar sua mulher ou outra mulher qualquer, né? Namorada. Por que você vai ser contra? Por que um sujeito que advoga há tantos anos é contra a criação de uma figura penal que não vai prejudicá-lo pessoalmente e que só vai trazer uma melhoria social no sentido de que as pessoas vão entender que não é para matar mulher, porque se você matar mulher por ser mulher, tá? Por julgá-la inferior, por achar que você manda nela porque você é o marido, ou o namorado, ou o ex-marido, então você vai ter uma pena muito mais alta do que a do homicídio simples. Aí você vai já para o homicídio qualificado. E isso é educativo. E é justo, porque durante muitos e muitos anos, homens homicidas de mulheres foram absolvidos nesse país ignorante, que era machista e continua sendo em muitos aspectos. E eles saíram do tribunal do júri se achando os reis da cocada preta, porque eles mataram e foram absolvidos. Agora, eu não podia crer que uma comissão de reforma do Código Penal tivesse 10 membros contra a criação da figura do feminicídio. Esses caras todos estão achando que eles vão matar a mulher? Não, eles estão achando que eles têm direito sobre o corpo da mulher. E que essa figura do feminicídio não interessa para eles. Essa é a leitura. A minha leitura. Né? É por isso que eu fiquei tão indignada. Mas eu fiquei muito feliz, né? Da presidenta Dilma, eu gosto muito da presidenta Dilma. Ela, para as mulheres, ela foi boa, muito boa, né? E lutadora, uma mulher vencedora e que sofreu torturas terríveis, nem por isso desistiu da política, nem por isso desistiu da luta, né? Passei por diversos partidos, diversos. Nunca estive no PT. Eu era do PSDB, fiquei muitos anos no PSDB. Depois eu fui para o Partido Verde, porque eu sou militante ambiental, né? E eu tenho uma ONG que chama Ináguas, que é pela preservação das águas e tal. E eu vivo com essa coisa de meio ambiente, para mim é uma ideia inafastável, né? Eu luto pelo meio ambiente porque eu não sei viver sem tentar preservar tudo que a gente tem de maravilhoso nesse país. E que vai sendo destruído em nome do dinheiro, em nome da ganância, em nome da exploração, em nome da ignorância também, porque tem gente que acha que para você jogar mato fora é só você pegar e botar fogo. Até uma vez um jardineiro meu pegou umas podas de plantas e árvores da minha casa, na minha casa fora de São Paulo, e estava pondo fogo. Eu falei, escuta, você é louco. Quem falou que você vai pôr fogo? Ah, mas é assim que a gente tira lixo verde. Eu falei, não é assim. É ensacando e mandando para um local adequado. Tem coleta de lixo verde aqui. Né? Então, essas pequenas coisas.
Hoje as nossas águas, os rios estão todos poluídos, então eu fui para o Partido Verde. Aí eu descobri que o Partido Verde não é tão verde assim. Me decepcionei e mudei de partido. E aí mudei de novo de partido. E eu estou pensando se eu vou continuar em partido ou não, mas é porque eu fui candidata. Eu fui candidata a deputada federal, não me elegi. Fui candidata a vereadora, fiquei suplente, não me elegi. Depois fui candidata de novo a deputada federal, também não me elegi. E daí chega, não quero mais ser candidata a nada. Não porque estou revoltada ou porque fiquei triste, não fiquei triste nem nada. Achei lindo fazer campanha, foi muito bom. Muito bom. Conheci o estado de São Paulo, palmo a palmo. Conheci as belezas e as tristezas, que são também muitas, infelizmente. Mas foi muito bom, é uma outra visão do mundo que a gente tem numa candidatura. Não perdi nada, só perdi a eleição, mas não perdi nada além da eleição. E acho que amadureci, tenho hoje muito mais conhecimento, eu tenho muito mais a amplitude até da própria cidade de São Paulo. O que é essa cidade de São Paulo, que é um verdadeiro país isso aqui, né? Como vivem as pessoas na periferia, o que é preciso fazer. Eu fui subprefeita de São Paulo, eu fui subprefeita da Lapa, né? Eu fui subprefeita e eu amei ser subprefeita, porque eu saía na rua e via o resultado das coisas que eu mesma estava fazendo. Então não é uma coisa que fica distante da população, tá ali, ó, mandei asfaltar aquela rua, eu chego à noite, passo lá, falei, tá tudo lindo, não tem mais buraco, não tem mais sujeira. São coisas simples, né? Que são importantíssimas do dia a dia. As pessoas não percebem. Tem gente que percebe, mas não quer fazer. Isso. Tem má vontade, não quer atender a população. E não tá lá para isso. Não tá lá pra isso. Tem muita gente ocupando o cargo público que não quer ter trabalho. Não quer nem saber o que está acontecendo. Quer salvar o seu. Essa é a verdade, né? E o meu não era o contrário. Eu só queria fazer, trabalhar, porque era meu prazer. Eu estava sendo subprefeita, inclusive da região em que eu moro. Eu conhecia cada esquina, cada pedacinho daquele lugar. Então eu criei praças maravilhosas. Foi um período assim, de muita produtividade, né? Fui muito feliz enquanto eu era subprefeita. Aí depois deixei de ser subprefeita. Hoje, se você me chamar para ser, eu não quero ser mais. É muito trabalho, né? Muito trabalho e pouco reconhecimento, porque as pessoas são muito desligadas. Você nem sabe quem que é subprefeita. Tem gente que, né, na sua região nem sabe. E só reclama, e ainda fala mal, fala, gente, não sabe, para conseguir isso, quantas noites sem dormir para dar certo, né? Porque a máquina pública ela é muito lenta, a gente queria para ontem, mas não dá, então tem que fazer tudo no seu tempo. E é um esforço sobre-humano, mas foi muito bom. E os partidos continuam me convidando, todo mundo chama, mas é para cumprir a cota de mulher, né? Eu acho. E mesmo porque também eu não quero mais sair candidata. Estou em outra empreitada. Hoje eu sou advogada e eu estou obcecada em fazer o meu escritório se consolidar. E ele está se consolidando muito bem. Nós estamos com ações no Brasil inteiro. As pessoas me procuram porque por um motivo ou por outro me conhecem, não é? E seja os programas da Maria Lídia, dos quais eu tenho muita saudade. Hoje eu participo também do Jornal da Cultura, que eu acho um dos melhores jornais do Brasil, né? Muito bom. A Globo News está sempre no meu escritório também falando das mulheres, porque graças a Deus as moças lá são muito feministas, muito preocupadas com as mulheres. Então hoje encontrei minha praia, várias praias por aí, né? As mulheres estão muito conscientes, mas não são só as mulheres, os homens. A mulher que não é feminista é a mulher isolada, ela está no lar. O lar é bom, o lar é lindo, eu adoro o lar. Só que ele é isolado, você está sozinha no lar. E você sozinha, você é uma pessoa vulnerável,
Porque você não tem amigas, você não tem com quem trocar ideias. Você fica à disposição do seu marido, só pensando na comida que ele gosta, na roupa para passar. Não, isso não é vida. Isso não é vida. Então existe hoje um grupo de mulheres conscientes e um grupo muito maior de mulheres que não sabem porque elas sofrem tanto nessa vida. E eu vou dizer para vocês que sofrem como mulheres, é porque vocês não são feministas. E o dia que vocês forem feministas, vocês vão descobrir como ser feminista é bom, é ser feliz, é ser uma mulher inteira, mulher com direitos, mulher com vontades, mulher bem resolvida, mulher que tem propósito na vida, tá? Porque ser dona de casa não é um propósito. É uma escravidão. Olha só, você trabalha, cozinha, lava e passa como uma escrava, não recebe nada no fim do mês e ainda ouve críticas, porque o feijão queimou. E olha, se você, mulher, não percebeu que você é escrava do marido, que ele manda na roupa que você usa, na sua maquiagem, ele que diz o que você vai comprar e o que você não vai comprar, o que você vai fazer ou não fazer. Se você está nessa situação, não é tarde para se libertar, ou você será eternamente infeliz, né? Se você quiser terminar sua vida num vale de lágrimas, você não seja feminista, porque o feminismo é a felicidade da mulher. Simples. Eu amo a APMP. Eu acho que é uma associação maravilhosa, que tem eventos incríveis, que promove a união dos colegas, que tem tido presidentes impecáveis, maravilhosos também, e que sem a APMP, eu acho que nós, da carreira, nós estaríamos perdidos do espaço. Agora, com essa nossa associação tão bacana, que merece todo o nosso apoio e que procura congregar os membros da carreira, faz happy hour, faz encontro de aposentado, encontro de ativos, encontro de todo mundo, é uma associação que dá força para a instituição, transmitindo segurança também para os membros dessa mesma instituição. Eu me aposentei e nunca, jamais cogitei parar de pagar a associação. E a associação que também nos ouve, por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo todo esse depoimento, que eu espero que seja útil para colegas e não colegas, que isso vá para a internet e que gere alguma melhoria para a vida das pessoas, ou para as comunidades, ou para a própria cidade, para o país, porque esse trabalho todo que eu faço é um trabalho, eu vou dizer de novo para você, abnegado, não é um trabalho assim que eu estou ganhando dinheiro para isso, né? Eu ganho um tostão para ser feminista, e isso me consome várias horas do dia sendo feminista, né? Mas por quê? Me dá prazer. Eu faço o que me dá prazer. Eu sinto uma satisfação imensa de poder continuar sendo membro da Associação Paulista do Ministério Público, que para mim é uma honra ser membro dessa associação, colaborar com a associação no que eu posso e trabalhar com essa associação. Eu sou muito chegada ao grupo dos aposentados da associação, que é um pessoal muito legal, pessoal que viaja muito, né? Eles são felizes. Eu ainda não alcancei esse patamar porque eu não estou aposentada, né? Eu estou aposentada só do MP. O resto continua sobre os meus ombros, então eu trabalho, acho que mais agora, né? Porque tudo depende do meu trabalho. Então, eu não consigo viajar tanto assim, mas eu vou chegar lá, uma hora eu vou dar uma descansada, mas é bom conversar com os colegas. Eu acho que nós temos muitos quadros bons dentro do MP, pessoas muito inteligentes, pessoas que produzem doutrina penal, pessoas que lecionam, que mostram trabalhos muito bem feitos. E eu trabalho muito com colegas também, tenho ido mais a Barra Fundo agora do que antes, quando eu estava na carreira. Primeiro porque não existia Barra Funda quando eu estava no Fórum Criminal, era aqui no centro o fórum. E segundo
porque depois que você se transforma numa procuradora, fica lá no seu gabinete, é bastante solitária a função de procuradora, né? Mas a gente convive com os que estão no mesmo prédio, conversa e tal. Mas agora que eu sou advogada, agora eu falo com todos os colegas, alguns que estão junto comigo, que eu sou assistente de acusação, então nós trabalhamos juntos, é muito bom. E alguns que gostam muito, porque eu estou defendendo um réu, mas isso é normal, né? Normal da função. E sempre passo também na associação lá na Barra Funda, né? Dou uma passadinha só para sentir que eu faço parte. E eu faço mesmo, porque a gente nunca sai da associação. Doutora Luísa, muito obrigada por suas declarações, por sua história, por ter nos contado aqui toda a história. Obrigada pela presença, pela entrevista. Em nome de toda a diretoria, mais uma vez eu reitero os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos. Nossa, e eu que agradeço também por essa oportunidade, por vocês serem tão acolhedores, por você, especialmente, Dora, que é uma pessoa maravilhosa, que eu espero que essa associação sempre mantenha você por perto. E também aos diretores da associação, nosso querido presidente, e dizer para a associação, estamos aguardando uma presidente mulher.